Depois, como comentadores, temos o Dr. José da Silva Peneda, também a personalidade marcante do nosso país, foi ministro, foi presidente do Conselho Económico e Social e é uma personalidade relevante do nosso país. O senhor presidente da Câmara de Pedrógão, uma personalidade que o país conhece e que eu cumprimentava de uma forma muito especial, porque o senhor Valdemar Alves é, de facto, uma personagem marcante, uma personalidade marcante nesta área e, infelizmente, por razões que não vale a pena referir, o país deu a conhecer, através da comunicação social e pelas posições que tem tomado, solidariedade que tem revelado e que eu tenho, não o conhecendo pessoalmente, uma simpatia muito especial. Por último, o Cláudio Autor, que é um técnico, um jovem técnico da Confagri, mas que é um técnico que conhece muito bem a problemática da floresta e, portanto, naturalmente, também fará aqui os seus comentários. Portanto, meu caro Arlindo Cunha, pedia que apresentasse. Bom dia, outra vez. Eu queria saudar, em lugar do Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente, que não está aqui, mas saúdo na mesma, e todos os presentes, o Sr. Secretário-Geral da Confagri e o meu velho amigo José Francisco Silva, e felicitar a Confagri e a UGT por esta iniciativa que decidiram fazer aqui neste território tão martirizado pelas razões que conhecemos. Também saudar aqui o Sr. Padre Melícias, que eu há tantos anos conheço e que admiro, o meu velho amigo da Silva Peneda, Sr. Presidente do UGT, o Sr. Presidente da Câmara, provavelmente todas as pessoas aqui presentes, peço desculpa não a citar uma a uma como gostaria. Eu também venho de um território, também foi ele próprio martirizado, os que me conhecem, venho de Tábua, também atividade vitivinícola, e, portanto, também o nosso Conselho, infelizmente, também deu mais de 2/3, portanto, é uma das questões que eu próprio também, além de ter estudado, tenho também sofrido e procurado ajudar também quem foi mais atingido do que nós próprios. Este tema hoje aqui, eu vou apenas lançar o tiro de partida, porque, como membro do painel, temos aqui pessoas muito conhecedoras destas problemáticas e eu não vou fazer uma intervenção seletiva, portanto, respigando aqui além algumas questões que me parecem merecer ênfase para depois para o nosso debate. Portanto, no fundo, aqui o que eu preparei foi um conjunto de tópicos que nos ajudassem depois a discutir aqui no painel. Eu acho que 20 minutos estaria bem, Sr. Moderador, porque já estamos muito atrasados, portanto, para no máximo 20 minutos, 15 minutos. Vou procurar fazer aí. Tenho vários slides, mas não vou procurá-los todos. Aliás, a parte estatística foi uma parte dela tirada da unidade de missão para o interior, do relatório sobre a coesão. Eu vou abordar aqui várias coisas, vários 4 tópicos, essencialmente. A primeira parte é esta das tipologias das medidas. Passarei por isto muito rapidamente, porque as pessoas que aqui estão conhecem o que está no terreno e em aplicação, não é? Queria ver como é que eu passava isto para baixo. Como é que eu passo para baixo? Aqui. Depois as medidas estão em aplicação. Depois falarei um bocadinho sobre aquilo, os territórios das ardidas. Obviamente que elas fazem parte, são uma parte importantíssima do interior, mas eu irei focar nas áreas ardidas, mas sobretudo na problemática do interior, que é uma problemática gravíssima que Portugal tem para resolver e que ainda está longe de resolver e sequer de equacionar. Esta vai ser um dos focos essenciais da minha intervenção e depois falar um bocadinho sobre, nesta ótica do país interior, de que fazem parte os países, os territórios ardidos, o que é que nós podemos pensar e fazer. Bom, as medidas que foram tomadas já as conhecem, houve aquelas medidas de emergência muito rápidas, proteção social, ajuda humanitária. Depois, essencialmente, que é esta que eu vou aqui apresentar um ou dois slides, só para relembrar que foram as medidas de reabilitação e reconstrução do potencial produtivo, porque, de facto, a economia desta região foi muito destruída. Portanto, nós temos sempre estas 2 referências, que são os incêndios de Pedrógão, Castanheira, etc. A região houve, no fundo, os incêndios desta parte do Pinhal do interior do Sul, mas, obviamente, que toda a parte da Beira Serra
de Góis para cima, incluindo Viseu, Tábua, Hospital, etc., era uma zona, de facto, que foi igualmente atingida e cuja que tinha uma economia, obviamente, bastante mais até densa em termos industriais, como foi aqui dito, e também uma agricultura até bastante mais profissional, como foi aqui referido pelo Dr. Capolas, porque estamos a falar de zonas onde havia fileiras muito especializadas, no caso do vinho, do Dão, onde arderam quase 500 hectares de vinhas. Havia, de facto, a situação da fileira do queijo da Serra. Portanto, havia várias fileiras muito consolidadas que foram muito afetadas por esta situação. Portanto, vamos falar sobre isso. Eu também, dentro desta questão do potencial produtivo, da sua construção, falarei até mais sobre a agricultura, por razões que também compreenderão, até porque estamos aqui num território muito rural e temos a Confagre como parceira desta iniciativa. Depois, outra tipologia de medidas que o Governo tomou tem a ver com a preparação dos territórios e das suas infraestruturas para, no futuro, podermos estar mais defendidos sobre aquilo que agora correu mal, tem a ver essencialmente sobre as comunicações, mas também sobre a limpeza de combustível, no fundo sobre questões de ordenamento, portanto, e identificação do património, portanto, não vou falar disso em detalhe, é conhecido, o Governo sobre o cadastro, sobre as comunicações, enfim, sobre as biorefinarias, que é um investimento, uma infraestrutura fundamental para motivar os proprietários a limpar e ter alguma, digamos, alguma forma de cobrir os custos da limpeza. E depois, também não vou falar sobre o detalhe, portanto, não entro por aí, mas, portanto, sobre a questão da estrutura de prevenção dos fogos no futuro e da própria proteção civil. Portanto, criou também mais uma unidade de missão. Portanto, estas foram as 4 áreas em que o Governo, face à catástrofe que foi conhecida, decidiu tomar medidas que estão no terreno e, obviamente, que essas medidas estão em execução. Essas medidas, obviamente, que foram muito motivadas pela urgência de agir, não é? E, eventualmente, o Governo, não tendo um grande saco azul, portanto, tinha o seu orçamento pré-definido, tinha os programas em funcionamento, procurou encaixar o mais possível as medidas necessárias em programas existentes. Portanto, abriu aos fundos comunitários, em parte, abriu concursos específicos para algumas dessas medidas, naquilo que não foi possível foi o Orçamento do Estado, portanto, foi a ação social, também já foi aqui referido, portanto, foi mobilizar um pouco todo o tipo de instrumentos financeiros e de políticas públicas que tinha em execução no terreno, procurando adaptá-las para poder responder a esta situação de emergência. Portanto, o que nós vimos foi que essas medidas foram tomadas ao longo do tempo, à medida que os incêndios foram progredindo, houve ali um hiato de 2 meses entre os fogos de junho, que aliás não foram de junho, mas depois logo a seguir vieram os da Covilhã, do Médio Tejo, por aí abaixo, quem vem na A23, desde Covilhã até quase Abrantes, já tudo ardido, portanto, na margem direita, especialmente direita, mas não só, do Tejo. Portanto, de facto, houve essa situação e depois culminou isto, infelizmente, já quase no outono, às portas do outono, com os incêndios, que eu chamo aqui Beira Centro e Beira Alto, portanto, para norte, aqui desta zona do Pinhal. E, portanto, o que é que acontece? Como estas medidas foram sendo tomadas à medida que o verão ia agravando o fenómeno dos incêndios, houve, de facto, aqui algumas incongruências e algumas diferenciações na abordagem que até podem ser compreendidas face a esta situação. Houve uma fase inicial de dificuldade de reconhecer a dimensão da catástrofe, como nós sabemos, mas depois de reconhecida essa dimensão da catástrofe, houve, de facto, uma atuação. Portanto, nesta altura, no que respeita à agricultura, o que eu estou aqui a dizer, portanto, é o que eu ouvi há dias do Estado de Estado da Agricultura e do próprio Ministro que citou. Este, atualmente, é a tipologia dos apoios, portanto, que existem na agricultura. Portanto, 185% e 50%, mas já foi diferente no passado. Portanto, eu nunca sei quando é que, de facto, isto estava. Houve uma fase inicial em que, acima de 200 mil euros, era só
era só 50%. Aliás, o que de facto era algo de gritante, porque estava manifestamente abaixo daquilo que tinha sido disponibilizado para apoiar os projetos de investimento fora da agricultura, as empresas que tiveram prejuízos. E mesmo assim, ainda hoje, está um bocadinho abaixo daquilo que os apoios à agricultura, daquilo que é utilizado nas empresas. Nas empresas há aqui uma diferença de abordagem entre os incêndios daqui, de junho, em que atualmente foi definido e continua em vigor, é o que está aqui, portanto são 85% dos prejuízos auditados, deduzido do seguro, e depois foi criado um regime diferente, enquanto que aqui foi sob o Programa Operacional do Centro, portanto, que fez, de facto, um concurso próprio para esta região. Lá em cima foi através do Programa Repor, com grande parte do Orçamento do Estado, e o orçamento, como podem ver aqui, é um bocadinho diferente. Portanto, as taxas de financiamento são diferenciadas, enquanto que no primeiro 85%, sobretudo, aqui é até 200 mil euros, 85, e depois é 70 a partir de 200 mil euros. E depois há uma coisa aqui que é o procedimento simplificado, que, sobretudo, não tem que recorrer a uma série de pareceres que são obrigatórios abaixo de 285 mil euros. E quando ultrapassa 285 mil euros, é de facto uma coisa complicada. Aliás, o Sr. Ministro Capola Santos referiu aqui um projeto que está em curso, que é um projeto muito interessante, de uma grande empresa avícola, que também tem a ver, portanto, que é um projeto de grande dimensão, e tem a ver com uma série de parceiros que estão um bocado a atrasar, e bastante, essa situação. Portanto, eu aqui não vou, de facto, perder muito tempo com isto, porque as pessoas que estão aqui conhecem as medidas, portanto, têm sido anunciadas, estão no terreno, portanto, e haverá, portanto, a seu tempo, uma avaliação da sua execução, que de facto é necessária, porque de facto são muitas medidas com horizontes e objetivos diferentes, e a coordenação no terreno nem é sempre fácil, e, portanto, a seu tempo teremos que fazer uma avaliação sobre como é que isto está a ser executado. Bom, eu vou preocupar mais agora com o futuro, que é aquilo que nos preocupa. E nesta matéria eu tenho um longo historial de vida dedicado a estas questões. Ali aqui com o Dr. Silva Peneda, que foi presidente recentemente, foi muita coisa, mas do Comitê Económico Social, e em que trabalhámos, sobretudo juntos, muitos anos na Comissão de Coordenação da Região Norte. Portanto, temos um passado de trabalho relacionado com o desenvolvimento regional, com estas questões. E, portanto, nós costumamos dizer que somos os vencidos, somos a geração dos vencidos da regionalização, porque toda a nossa vida andámos a defender que era preciso haver, em Portugal, um sistema de governo descentralizado, porque só assim é que nós conseguimos responder aos problemas reais, digamos, dos territórios, mas, infelizmente, as coisas não evoluíram nesse sentido politicamente. E, portanto, passado estes anos todos, continuamos com o mesmo discurso, mas, felizmente, pode haver aqui alguma luz no fundo do túnel. Portanto, na situação do Portugal atual, é de facto assustadora. Eu digo-lhe, assustadora é o termo que temos aqui. Aliás, há dias ouvi o Presidente da Câmara de Vila Real, que é também um dos animadores deste grupo de missão, digamos, grupo de trabalho, que se criou por causa do interior, que o Dr. Silva Peneda também faz parte, e que dizia que, bom, se calhar daqui a 50 anos, em vez de sermos 10 milhões, seremos 7,5, e em vez de termos 3 quartos da população num quarto do território, que é o litoral, teremos 90% da população em 10% do território. Não sei se isto tem algum fundamento real, mas estamos lá perto, como já veremos a seguir aqui com alguns indicadores. Estamos lá perto. Nós temos, de facto, em Portugal, uma situação muito grave em termos de disparidades do território, portanto, com zonas como a Serra da Estrela, ou o Alto Tambo, o Alto Trás-os-Montes, portanto, com quase um terço do rendimento per capita médio da Grande Lisboa. Temos, de facto, uma situação catastrófica em termos de evolução demográfica, portanto, nos países, e, portanto, temos já, hoje em dia, muitas aldeias mortas, portanto, como sabemos. Aqui há 20 anos começou um certo movimento de revitalização de algumas aldeias, com a gente da cidade a comprar património, a reabilitá-lo, e que gerou-se uma espécie de economia de fim de semana, que é importantíssima, em muitas horas, e que, infelizmente, ficou um bocado afetada nas zonas que foram agora ardidas, mas esperamos que retome a seu tempo. Mas, de facto, é que se nós perdemos, de facto, se as nossas aldeias morrem, se o nosso espaço rural, aquele mais ramificado do território, onde está a construção, portanto, o património que
que fez história, que fez a cultura, que fez a nossa gastronomia, que fez tudo isso, se isso desaparece, Portugal muda completamente e, de facto, perde uma grande parte da sua história, uma parte dele morre. Esta questão aqui é, de facto, e, portanto, eu acho que, antes de tudo, seja qual for o governo que estiver de turno, antes de nós pensarmos nas políticas que temos que fazer e nas medidas, temos é que pensar qual é o modelo que nós queremos territorial para Portugal, portanto, em termos de desenvolvimento do país. E esta é uma questão de fundo. Eu voltarei a isto mais tarde, mas para terminar a minha intervenção. Portanto, nós precisamos, de facto, de desenvolver uma estratégia de desenvolvimento que esteja deliberadamente a apostar numa organização multipolar. Portanto, nós temos que deixar de pensar apenas e favorecer os grandes projetos e os grandes investimentos e os serviços públicos sempre no mesmo sítio, que são as cidades do litoral. E esta é uma questão que tem que mudar aqui, eu a seguir já vou dizer se acredito ou não acredito nisto. E porquê? Nós temos aqui este gráfico, para acabar o que eu disse, ou para corroborar, em que vem aqui, isto é de 1900, isto é retirado deste trabalho do Grupo de Missão para o Interior, que depois esteve na base do Programa de Coesão Territorial Nacional, que o Governo aprovou, e vem aqui por este mapa da direita, que de facto, entre 60 e 2011, ou seja, em 50 anos, onde é que se perdeu população, que é o que está a castanho, e onde é que se ganhou população, que é o que está a verde. Portanto, no fundo, os tais, o tal 1/4 do território que tem 3/4 do PIB está aqui. Portanto, é o que está aqui a verde, como estamos a ver. Isto é um país equilibrado, isto é um país profundamente desequilibrado. Depois olhamos para o mapa da direita e vemos aqui que tudo o que está a castanho mais escuro, nestes 50 anos, perdeu entre 50% a 75% da população. Portanto, reparem bem a dimensão desta tragédia. Portanto, de facto, é uma coisa terrível. E depois as outras zonas no castanho mais suave perderam entre 50, 25 e 50. Portanto, há aqui, de facto, conselhos, municípios, que perderam, de facto, em 50 anos, quase metade da população, mais de metade, em muitos casos, mais de metade, 75%. E aqui mesmo, em termos mais recentes, nos últimos 11 anos, não foi últimos, de 2011 a 2011, vem mesmo aqui, continua o mesmo movimento. Aliás, até avançando um pouco mais para o litoral, o que é trágico, no mapa da esquerda. E depois, no mapa da direita, deste aqui, vê-se aqui deste lado, que de facto, mesmo nos primeiros 10 anos do século XXI, onde nós temos, houve concelhos que já perderam mais de 25% da população. Quer dizer, de facto, é uma coisa de facto trágica e é mesmo trágica. Aqui, temos aqui, aliás, vê-se aqui onde é que está o PIB, isto é, vê-se aqui o peso do PIB no total do PIB nacional e vemos aqui que, de facto, estes territórios todos aqui fora, Porto e Lisboa, é onde está, de facto, a percentagem maior do PIB. Lisboa tem quase 40% do PIB e o Porto tem quase 20%. Portanto, estão a ver aqui, o resto são coisas muito pequenas. Portanto, quando os territórios não têm peso, não têm economia, obviamente, vem tudo o que há de debilidades atrás. E esta, de facto, é uma das questões mais graves que nós temos. Aqui vemos também o PIB per capita, a riqueza, onde é que está nos mesmos sítios, E, portanto, eu passo aqui aliás, este é um mapa também que vem desse trabalho do Programa de Coesão e que vemos aqui um bocado o círculo vicioso dos territórios, portanto, interiores, portanto, a baixa densidade, os níveis críticos de serviços, depois ainda por cima, vários governos, ao longo de vários anos, foram reduzindo os serviços públicos porque já não havia lá escala, não havia lá clientes, ou entendiam que havia demasiado poucas pessoas para aquela estrutura de custos, ou seja, o Estado foi desaparecendo, e acaso para nós perguntarmos se o Estado não serve para a coesão, então para que é que ele serve? Portanto, mas isso foi acontecendo historicamente, infelizmente. Claro que com isto tudo a economia ficou-se muito débil, fraco empreendedorismo, fraco investimento, as ofertas de emprego, oportunidades não são tão grandes e, sobretudo, não são tão qualificadas, que é outra questão forte, envelhecimento e imigração e, portanto, há uma questão a prazo de sustentabilidade das gerações e de fixação das pessoas. Eu passo aqui um bocadinho à frente para lançar o debate essencialmente para aqui, para este painel, depois vamos a coisas mais práticas, com certeza, e, de facto, o que nós precisamos é, nos territórios ardidos e do interior, portanto, aqui, fundamental,
há coisas que eu sublinho isto, há coisas fundamentais nos territórios ardidos que estão em marcha de emergência, portanto, estão a apoiar as empresas e a agricultura, medidas que os senhores conhecem. Mas temos agora que, numa ótica, de facto, de longo prazo, pensar nos territórios do interior, na sua generalidade. E, portanto, aqui nós temos tido há vários anos, várias tentativas e alguns programas de discriminar alguns investimentos no interior, mas isso não teve continuidade, nem teve uma escala de facto robusta, suficientemente robusta para dar resultados. Nós temos que ter aqui, esta é uma daquelas questões, agora tem-se falado muito nos últimos tempos sobre isto, em que tem que haver uma visão de Estado. Quer dizer, tem que haver, há coisas e há coisas, em que nós, os principais responsáveis pela governação do país, os principais partidos, têm que se entender, uma delas é sobre o modelo de desenvolvimento do país. E, portanto, se vem um e diz assim, não, eu agora vou fazer aquele programa porque acho que é assim, o outro programa ao contrário, andamos aos S e, no fundo, nunca chegamos ao objetivo. E esta é daquelas questões. Se há, fala-se agora muito em blocos centrais, eu não falo sobre bloco central, falo em entendimentos de Estado para as grandes questões. E esta é claramente uma das questões de Estado que exige, obriga, de facto, o entendimento dos principais responsáveis da governação, porque se nós não criarmos nas nossas políticas públicas uma discriminação robusta para apoiar os investimentos que vão para o interior, nós não conseguimos nada. Robusta e continuada no tempo. Cá está, não é um governo fazer assim, veio outro a seguir e faz uma coisa contrária. E esta é uma das questões mais importantes. Obviamente que também há outra questão importante nisto, está associada a ela, pode haver também abordagens territoriais integradas, portanto, em realidades mais específicas. Estou agora a pensar aqui neste programa que o Governo aqui apresentou, sobre o programa de recuperação do interior, do Pinhal Interior, aliás, coordenado pela Unidade de Missão do Interior. Está muito bem conceptualmente. Aqui a questão que temos que abordar é, de facto, a questão do financiamento do envelope financeiro. Portanto, há uma estrutura de coordenação que tem que acompanhar, de facto, a sua execução a par e passo, mas quando o financiamento está muito disperso por muitas entidades, corremos um enorme risco, de facto, das coisas não correrem bem, de facto, na realidade. Nós temos experiência disso em termos do terreno de muitos anos em que temos trabalhado nesta matéria de desenvolvimento regional. Essa é uma questão importante, portanto, as abordagens territoriais integradas são muito importantes, mas têm que ter um orçamento o mais possível unificado, portanto, além, obviamente, da sua gestão. Depois também há uma coisa que é um bocado tabu, tem sido tabu para todos os governos, que é uma questão da fiscalidade. Normalmente os ministros das Finanças, nenhum deles gosta de ter um regime fiscal descentralizado. Acham que a fiscalidade é um bocado como as Forças Armadas e os negócios estrangeiros, é uma coisa altamente centralizada a nível do topo da estrutura do Estado. Não tem que ser. Aliás, hoje mesmo há em Vila Real uma iniciativa onde nós também deveríamos estar, se tivéssemos aqui o compromisso que já tínhamos aqui em Castanheira de Pera, há uma iniciativa sobre esta matéria, e em que uma pessoa, de facto, suspeita nesta matéria, é o único ex-ministro das Finanças que eu conheço que defende isto, que é o Dr. Miguel Cadilho. O Dr. Silva Peneda até falará sobre isso, se atender, porque conhece tão bem como eu e sabe o que é que ele pensa. Temos já hoje em dia gente a defender, de facto, gente de financeiros, que é possível criar um regime especial, fiscal, para estes territórios, sobretudo com muita incidência nas empresas. Portanto, é mais um elemento robusto, digamos, de discriminação positiva do interior. Depois também é possível, associado a esta questão fiscal, obviamente, que as empresas, além do IRC, também têm que ter um alívio continuado. Agora, algumas destas medidas temporárias que vimos aqui, das medidas que foram decididas pelo Governo para a situação nas áreas ardidas, mas eu estou a falar na continuidade, por mais anos, dessas medidas para estes territórios. Portanto, é preciso uma redução, quer em termos das empresas, o contributo delas, quer do que cabe aos trabalhadores. E garanto-vos que, infelizmente, nos próximos 20 anos, se calhar, não vai ter grande impacto nas finanças públicas, porque, infelizmente, a densidade, a representatividade da perda de rendimentos para esta via é muito pouca, porque, de facto, o grosso da economia não está aqui localizado, está localizado no litoral. E depois também, aliás, também esta questão é abordada aqui além. É importante que haja, de facto, funcionários em serviços
que queira localizar-se no interior tenha um regime especial de facilidade de contratação, identificar nos quadros, assim como os próprios serviços do Estado, que está ligado a esta cultura que falávamos há bocadinho, porque é que tem aqui tudo para Lisboa, e aliás, agora é tudo para Lisboa, e até muito pouco já para o Porto. Portanto, temos que centralizar alguns serviços do Estado que podem funcionar. Um caso aqui emblemático é a unidade de missão para o interior, tem aqui a sede em Pedrógão Grande. Mas, obviamente, que é importantíssimo isso, é importante. Podia estar em Coimbra, mas não, acho que deve estar aqui no território. Mas, como esse tipo de exemplos, há muitos outros que nós, a outra escala, podíamos ter fora da capital. No que respeita à agricultura, portanto, é um setor que, vejo aqui alguns agricultores que eu conheço, é uma matéria fundamental. Quer dizer, dizia o nosso Ministro da Agricultura há um bocadinho que a agricultura, quando pensamos no interior, a agricultura não tem peso por ela própria para ser um pilar, portanto, do desenvolvimento. Quer dizer, tem que ser um pilar, mas ele queria dizer isso no sentido de que nunca será, pela sua natureza, o principal setor, digamos, da economia. Claro que não será, porque normalmente a indústria e os serviços, obviamente, são muito mais importantes em qualquer espaço do território nacional. Isso é inevitável, é assim. E, portanto, mas a agricultura é, de facto, um pilar-chave, porque sem a agricultura não há povoamento, na maior parte dos territórios, do rural mais profundo, não é? Sem agricultura e florestas não há sequestro de carbono, não há águas, não há rios, não há ribeiras. Portanto, isto é, não há aldeias. Portanto, tudo isto é fundamental. E a política agrícola, portanto, não é uma política comunitarizada, ou seja, é decidida por Bruxelas, mas depois, cada vez mais, é aplicada de acordo com a forma como os governos de cada país entenderem melhor. Cada vez mais, um palavrão que se chama subsidiariedade, está a ser aplicado também agora em termos de aplicação da PAC. E agora esta reforma que agora vem aí ainda reforça mais isso. E, portanto, aqui a PAC, por razões históricas que não vem agora aqui a este debate, é muito desigual na forma como responde aos vários tipos de agricultura. Desde logo, é muito desigual nos apoios que dá aos vários países. Portanto, nós aqui em Portugal, só para terem uma ideia, temos uns pagamentos diretos por hectare e médios para o país todo de 170 euros por hectare, portanto, mas a média nacional anda a média comunitária quase nos 300, 270, e países, portanto, 970, países como a Grécia, por exemplo, 550, ou como a Dinamarca e a Holanda, ainda mais do que isso. Portanto, há aqui uma desigualdade entre nos pagamentos e tem que haver, de facto, maior igualdade. E assim como dentro do próprio país, no caso do nosso, há uma grande desigualdade de setores. Nós temos setores, por exemplo, como o tomate para a indústria, ou o arroz, que têm 500 a 700, 500 para o tomate, 700 para o arroz, e depois temos setores que praticamente não têm nenhuma ajuda, como é o caso das frutas, das hortícolas, a parte de criação de ovinos, pecuária extensiva, cereais, têm apoios muito baixos. Portanto, há aqui também uma questão importante, que é continuarmos esta convergência nos apoios à PAC, porque nós temos, de facto, os agricultores que estão nas chamadas fileiras têm os seus apoios. Quem está na fileira do leite tem os seus apoios, tem a sua organização. Quem está na do leite, nas zonas de produção de leite, que hoje em dia, felizmente, é só litoral, portanto, estão lá, têm o seu apoio, a sua organização económica para vender. Quem está no vinho, a mesma coisa. Quem está no milho, a mesma coisa. Agora, nos territórios do interior, estamos aqui a falar, não há agriculturas especializadas. Há situações de policultura, principalmente extensiva, em que, de facto, a PAC não dá o mínimo de resposta. E depois foi criado um mecanismo chamado apoio às organizações de produtores, para eles poderem comercializar a produção dos agricultores, mas foi criado isso com uma filosofia altamente especializada e de grande escala de exigência de volume de negócios, que não apanha nada no crivo destas agriculturas de policultura não especializada. Portanto, era preciso rever isto tudo. Eu tenho defendido, aliás, como a Confagri, a necessidade, por exemplo, de pensarmos em organizações produtores, para já com uma escala de exigência de volume de negócios mais baixa,
e que possam ser de policultura. Por exemplo, uma cooperativa tem sempre várias secções, pode ter a secção dos pequenos ruminantes, pode ter a secção dos cereais, pode ter a secção do azeite, pode ter a do vinho, pode ter a dos cereais. E todas, o que interessa é que todas elas somadas, o volume do negócio, um volume, um montante mínimo para poder, de facto, ter o apoio à comercialização durante um conjunto de anos. Porque, de facto, hoje em dia, o apoio que nós damos à agricultura é cada vez mais determinado pela necessidade de apoiar os agricultores, dar-lhes uma ajuda pelos serviços que eles prestam à sociedade, que é estarem no território, manter o território vivo, além dessas funções positivas sobre o CO2 e sobre a água. Agora, evidentemente que, se nós ajudamos os agricultores por eles estarem lá no terreno e exercerem a sua atividade, então estão num pé igual para todos. Temos que os tratar de forma igual em termos dos apoios que lhes damos. E isso, atualmente, ainda, como eu disse há um bocadinho, está muito longe de ser verdade. Depois também parece que há alguns apoios para as zonas desfavorecidas. Aliás, é uma medida chamada na PAC, que se chama Medida de Apoio às Zonas Desfavorecidas, que é um pagamento anual por base no hectare. Acho que, como houve aqui uma dilapidação do património e dos incêndios, havia razões para agora, na próxima PAC, que vai aplicar-se agora daqui a 2 anos, penso que, antes disso, não deve ser possível em termos de orçamentais, mas que houvesse uma diferenciação, uma vaginação dessas medidas especiais para as zonas desfavorecidas, uma geração das áreas agrícolas. Acho que se justificava perfeitamente e o impacto financeiro por aí além em termos orçamentais. Uma coisa que eu também acho muito importante, quando pensamos na agricultura, está aqui a Sra. Diretora Regional de Agricultura, que eu daqui também saúdo, é que nós perdemos completamente a lógica dos mercados locais. Hoje em dia começa-se a falar das cadeias comerciais curtas, etc. Está bem, mas ainda é muito conceptual. O que é que acontece? Nós, há 25 anos para cá, começámos a ter as grandes superfícies na distribuição dos alimentos, os hipermercados todos, e hoje em dia nós temos 85%, reparem bem, 85% dos alimentos que nós comemos, compramos, aliás, são vendidos nas grandes e médias superfícies. 85%, aliás, mais que a média da Europa, andamos nos 70%. É curioso. O que é que acontece? Hoje em dia não há nenhum destes conselhos aqui médios que não tenha lá, pelo menos, 3 hipermercados médios, não é? Portanto, entre o Intermarché, o Mini Preço e o Lidl, portanto, estão quase todos os conselhos do interior. Se não estão os 3, estão 2 pelo menos. O que é que acontece? Esta nova lógica que nos avassalou desintegrou completamente os mercados locais. Ou seja, a produção local deixou de ser vendida a nível local. Hoje em dia fala-se muito na pegada de carbono. O que é a pegada de carbono? A carbono é a gente evitar despesas, por exemplo, de transporte, de deslocação, que impliquem gasto de combustível e poluição. Então, a pegada de carbono, temos aqui uma coisa evidente, que é procurar recriar o mercado local, aquilo que é consumido aqui neste núcleo populacional, dentro do possível ser abastecido por quem está ali ao lado a vender. Isso desapareceu com este rolo compressor da globalização e desta nova estrutura de distribuição, e penso que é um trabalho muitíssimo importante, porque nós temos cá mercado, ainda temos alguma gente, e temos a criar condições para que os agricultores que cá estão abasteçam isto. Se pensamos num conselho como este, ou o meu, Tábua, o Tábua tem 12 mil pessoas, mas entre isso temos, só na sede do conselho, temos o lar, o hospital continuado, a creche, a cantina da Câmara, a cantina dos serviços da escola secundária, milhares de refeições por dia. Parte disto podia ser servido, podia ser abastecido por matérias-primas, portanto, locais. É possível. É uma questão de fazer um trabalho entre, digamos, com uma liderança política local, do município, por exemplo, com a cooperativa local, os seus produtores, e com estas entidades que têm cantinas, portanto, e em vez de andarem a comprar tudo que vem de fora, comprem coisas locais. Agora, claro que isso é um trabalho que tem que se fazer, que isto depois temos que garantir que a produção local respeite o mínimo de regras essenciais, portanto, em termos de higiene, de saúde pública, etc. Há aqui um trabalho a fazer, mas é possível fazê-lo e tem a ver, de facto, com uma iniciativa que, a nível local, deve ser feita. Depois, também, associado a isto, nós temos que repor no terreno o aconselhamento técnico. O Ministério da Agricultura, hoje em dia, é uma entidade essencialmente que monitoriza a aplicação da política agrícola.
portanto, não tem um serviço de base, como teve no passado, de extensão rural, de apoio técnico, tem muito menos, portanto, tem uma base muito menos densa, e, portanto, hoje em dia, se calhar tem que haver programas mais robustos que há agora para apoiar as organizações agrícolas, por exemplo, as cooperativas, a Confagro, etc., as federações, para terem uma base técnica boa, para apoiar os agricultores, dar-lhes conselhos, ajudá-los no terreno. É isso que está em causa. Portanto, eu não... depois temos questões fundamentais, foi aqui falado, não vou falar nisso, há, de facto, muita coisa a fazer para melhorar a mobilidade da terra. A mobilidade da terra é fundamental, quer para o ordenamento florestal, quer para a viabilidade da agricultura. Eu não sei, nunca ninguém falou numa coisa, quer dizer, eu aqui deixamos isso para o debate, que é o ordenamento florestal, porque é que nós, o eucalipto, que normalmente é discutido de uma forma passional, não é? Ou é pró, ou a favor, ou contra. Não tem que ser nada disso. O eucalipto é uma árvore como as outras, só que como as outras tem que ser colocado no sítio certo. E, portanto, o que acontece é que, de facto, e é das poucas coisas que dá dinheiro para os agricultores. Portanto, as pessoas, eu digo aqui, ninguém preserva o que lhe dá prejuízo. Porquê é que temos aí tanto combustível por essas serras fora? Porque estão lá coisas que as pessoas só lhes dá prejuízo. Porquê é que não as vão limpar? Agora, temos é que exigir, se eu quero plantar 1 hectare de eucaliptos, muito bem, então tenho que plantar 20%, por exemplo, de outras espécies folhosas nas extremas. Se eu quero 10 hectares, muito bem, então planto os 20, e além disso ainda planta mais no meio também. Pronto, há coisas aqui, coisas que são de rotina, quer dizer, esta coisa que o Sr. Ministro citou, da Assembleia da República, eu digo isto porque não estou a criticá-la, a Assembleia da República, exigir por cada hectare de eucalipto, plantar assim só meio, e depois é controlado numa base de porcentagem. Quem é que vai fazer isso? Ninguém vai fazer isso. Isso é, obviamente, uma burocracia, de facto, perfeitamente inexecutível na prática. E depois eu digo aqui que é, de facto, tem-se falado do IMT, o Simplex tem tido resultados, tem sido um bom programa. Temos que tirar o chapéu ao Simplex, mas tem que se fazer para a pequena agricultura familiar. Esta agricultura aqui, portanto, do interior, que é a tal agricultura não especializada, portanto, agricultura, policultura, há uma série de coisas enormes, portanto, que nós temos que fazer aqui, e que pode ser agora este o contexto, uma vez que as pessoas tomarem consciência da realidade, desde logo a fiscalidade, a questão das pessoas, a senhora que podia fazer ali, vender ao Intermarché local meia dúzia de molhos de grelos para um pote que tem que se coletar, esta questão das finanças, a questão, para mim, é importantíssima do regime de licenciamento, o Sr. Ministro pode sentar, bom dia, está-se bem? Eu prometo que estou já a acabar. A questão do regime de licenciamento, de facto, na parte de, por exemplo, tudo que é transformação de produtos na exploração agrícola, produtos lá produzidos, tinha que ter um regime muito mais simples, muito mais simples. Eu ponho aqui as adegas, as queijarias, as destilarias, a fabricação de licores, a própria destruição de animais mortos, de cadáveres, que é uma coisa complicadíssima. Estou ali a ver o Sr. Presidente da Federação dos Suinicultores. É uma coisa complicada e altamente caríssima para o Estado. Então, se nós morremos, vamos para o cemitério, os que não querem ser cremados, agora está na moda cremar, vamos para os cemitérios. Então, morre uma ovelha, não pode ser enterrada, tem que ir chamar lá de telefoneiro, o animal tem que esperar lá morto não sei quantos dias até virem buscá-lo. Há aqui, de facto, esta questão do CIRCA, que é o sistema de recolha de cadáveres de animais. Quer dizer, para pequenas coisas é preciso mobilizar isto. Não pode haver o tipo de controle sanitário sobre o veterinário municipal, sob a sua supervisão. São coisas simples de fazer, portanto. E depois a questão dos produtores setoriais, falei há um bocadinho. Eu não vou falar sobre isso, vou agora terminar sobre a questão fundamental que comecei no início. Portanto, estas questões, portanto, tem que ser, nós estamos aqui numa zona, digamos, sinistrada por causa dos incêndios, estas zonas todas das beiras, portanto, e as medidas, portanto, de emergência e de recuperação do que foi destruído em termos económicos está a ser feita. E, portanto, eu fiz uma abordagem na ótica não só deste curto, médio prazo, mas na ótica do longo prazo, que é as políticas a sério para o interior, o tal país que está a morrer. E nesta ótica, portanto, nós, quando precisamos destas políticas, de facto, robustas de discriminação no interior, positivamente, discriminação positiva, só por uma muito boa conjugação de vontades é que isto acontece. Porque, de facto,
porque não há, de facto, sensibilidade do Estado centralista para olhar para estas situações. Não há. Isto é uma crítica ao regime que nós temos constitucional. É isso, mais nada. E, portanto, o que acontece se nós olhamos para o nosso país é, de facto, com a estrutura que temos do Estado, nunca fomos capazes de desenvolver uma economia competitiva, estamos onde estamos, estivemos várias vezes à beira da bancarrota, quando se dizia que o grande argumento contra a descentralização era o despesismo, afinal, estivemos à beira da bancarrota com o Estado central e centralizado, e, portanto, temos estas desigualdades territoriais chocantes. E, portanto, nós aqui vemos um bocado, olhamos para a Europa e vemos, de facto, que Portugal tem assimetrias internas maiores do que Espanha, França ou Alemanha, que são países muito maiores que o nosso em território e população, o que é uma coisa chocante, basta ver as estatísticas que a União Europeia publica sobre isto. E, portanto, países mais pequenos que o nosso, como estes que eu aqui refiro, a Áustria, a Bélgica, a Dinamarca, a Holanda, são países que têm um Estado organizado de forma descentralizada, portanto, não têm esta macroestrutura centrada na capital, e na Europa, de facto, os Estados mais centralizados, na Europa, que não de leste, porque a de leste é diferente, tem uma história diferente, e está agora a propor de paternas do comunismo. Na Europa, dita ocidental, os países mais centralizados são estes que estão aqui, somos nós e a Grécia, portanto, está tudo dito. Portanto, para mim, a questão é esta. Além das políticas setoriais que falámos há um bocadinho, o mais importante é o modelo de território que queremos, de desenvolvimento territorial, e isso é possível, a primeira dessas reformas passa por uma coisa chamada descentralização e, portanto, que tem a ver, de facto, com o princípio da coesão a favor dos territórios do interior. Isto foi uma abordagem muito seletiva e muito rápida, portanto, para nós irmos ao... Eu vi no outro dia um país chamado Irlanda, que tem metade da nossa população e tem mais ou menos a nossa área. E acabou de aprovar um programa, que foi muito debatido, que define o objetivo territorial da Holanda, ou a da Irlanda. A Irlanda tem 3 regiões, uma delas Dublin, centrada em Dublin, mais 2. E Dublin é mais desenvolvida, e definiram o seguinte objetivo: em 40 anos, as 2 regiões têm que crescer uma taxa dobro da região de Dublin. Lá está a discriminação positiva que o Arlindo falou. Um programa muito debatido, portanto, nesse país há uma estratégia territorial clara, com objetivos quantificados, definidos. Portugal não tem uma estratégia territorial. Portugal tem 3 problemas graves, a meu ver. Tem o problema da dívida, tem o problema da demografia e tem o problema das desigualdades. E por isso eu percebo porque é que o GT faz este debate e faz aqui. Porque o GT bate, e sou testemunha disso, pelas desigualdades sociais e pelas desigualdades territoriais. Estamos a falar de um problema complexo. Há pouco tempo, o nosso Ministro do Trabalho dizia na região da Constituição Social que a Alemanha, rico, foi unificada há 25 anos, ainda hoje, quando decidem aumentar as pensões, é diferenciada de uma região para a outra. Portanto, estamos perante um problema que é complexo e difícil. E porque é complexo e difícil? Exige tempo e exige perseverança. O Dr. também falou. Exige continuidade das políticas, exige um compromisso político entre as forças políticas para que esses objetivos venham a ser atingidos. Ora, é fácil discriminar uma região em função das outras. É preciso ter um grande consenso político. Ninguém gosta de ficar na zona que fica discriminada negativamente. Especialmente onde estão os votos. Porque se eu defino um programa em que digo vou discriminar de uma forma positiva claramente o interior, em prejuízo das regiões do litoral, eu sou político fazer conta aos votos. Não é? E, portanto, isso existe também um compromisso político até por isso. Ninguém pode tirar partido dessa vantagem momentânea, que é dada por quem anuncia este tipo de questões. Por razões de tempo, vou-me centrar naquilo que também o Dr. Lindo Quinta falou, que
um conjunto de personalidades entenderam que chegava a hora de, por causa da desgraça que aconteceu nesta região e noutras regiões do país, levar isto mais a sério e poder, através do movimento cívico, criar algum tipo de condições para que se tentasse começar a definir uma política de estratégia de discriminação positiva em função do interior. Então, o Presidente da Câmara da Guarda, o Presidente da Câmara de Vila Real, o Presidente do Conselho de Reitores das Universidades, o Presidente dos Politécnicos, 2 empresários, o Rui Nabeiro, que é conhecido, e o homem da Visabeira, Fernando Santos, e eu próprio decidimos criar um grupo, enfim, fomos ter com o Presidente da República, fomos ter com o Primeiro-Ministro, tivemos o gosto de falar com os parceiros sociais também, numa reunião específica para o efeito, e avançámos com uma ideia, no sentido de definir meia dúzia, não mais que meia dúzia de 6 medidas, mas medidas que nós apelidamos de radicais. Entendemos que isto não vai com paliativos, medidas radicais. E definimos 3 áreas onde essas medidas podiam ser aplicadas. Uma não podia deixar de ser, e foi aqui falada já, a área fiscal. A outra tem a ver com a área da organização do Estado, como é que o Estado está espalhado ou não está espalhado pelo território. E uma terceira sobre o sistema educativo. Para cada uma delas convidámos 3 personalidades para coordenar trabalho. Na área fiscal foi o Dr. Miguel Cadilho, na área da organização do Estado o engenheiro Jorge Coelho e na área de educação o Dr. Pedro Lortinho. A área fiscal é fundamental para criar emprego e para atrair investimento. Sem isso, dificilmente se poderá avançar ou ter algumas ilusões. E nessa área, não estou em condições ainda de anunciar o detalhe da proposta, mas já apareceram assim algumas coisas da comunicação social. Nós tivemos uma reunião onde discutimos detalhadamente com o Dr. Miguel Cadilho o que está proposto. Não vamos, seguramente, propor algo que seja uma revolução em termos do sistema fiscal que existe, é da base do sistema, mas introduzir algum tipo de medidas que são radicais e têm a ver fundamentalmente com 3 áreas. Uma área tem a ver com aquilo que é uma tarefa cara ao Sr. Ministro, tem a ver com o investimento externo e, portanto, com aquilo que é definido através do Código que regulamenta o investimento interno e para os investimentos superiores a 25 milhões de euros. Aí, com certeza, uma forte componente de discriminação positiva em relação ao interior. Também nos investimentos inferiores a 25 milhões de contos, que são regulamentados por outros instrumentos, que é o Código de Investimentos, isso vai acontecer. E no IRS, que neste momento existe já uma discriminação positiva de 12,5% de IRC para a empresa, para um rendimento coletável inferior a 15 mil euros. Aí também vamos fazer propostas nesse sentido. Estamos convencidos que o tipo de propostas que vamos apresentar, se mantiverem durante um período de anos suficientemente largo, eu diria 3 legislaturas, pode, de facto, ter contributo, pode ser um contributo positivo. Não ignoramos que, da parte da nossa democracia, vai haver, com certeza, muitas reações, e reações que não vão ser simpáticas com este tipo de propostas, mas, enfim, como o movimento se extingue em maio, quando apresentar as propostas, já não vamos ter que sofrer as críticas, com certeza que depois serão os órgãos políticos que terão que tomar as decisões referentes a isso. Segunda área, tem a ver com a organização do Estado. Já que foi dito, por inércia, porque noutros tempos não havia computadores, não havia comunicações com esta facilidade que há, não havia as autoestradas que temos. Os diretores-gerais tinham que ir a despachos ministros com a pasta na mão e com os papéis para despachar e tomar decisões. Portanto, tinham estado todos muito juntinhos e, portanto, estavam todos a olhar ao doutor do passo. Foi assim que nasceu a Corte e continuou, durante os anos, depois mesmo da República, a funcionar o Estado. Hoje a realidade é tal. Hoje não há nada que justifique todos os serviços de dados, são poucas. Não há nenhuma razão para isso acontecer. Há uma decisão já positiva, que é que seja novo a criar, é fora da cidade de Lisboa. Muito bem. Mas porquê não se pensa num programa sério, no sentido de transferir serviços da administração pública central para zonas fora de Lisboa?
É evidente que isto não é fácil, porque há gente que vive em Lisboa, que trabalha em Lisboa, como é que se incentiva os funcionários a deslocar-se. Nós entendemos que aqui também têm que ser propostas radicais. E as propostas radicais têm que ser, por exemplo, é um exemplo, não estou ainda a afirmar que será assim na proposta final, mas, por exemplo, se um funcionário, um casal de funcionários, tiver à partida, à cabeça, 1 ano ou 2 anos de vencimento para se deslocar para o interior, é um forte incentivo para isto acontecer. Eu estou convencido que as câmaras do interior veriam com bons olhos a chegada de serviços da administração central para ser localizados nessas cidades, com certeza que não seriam todos os concelhos do interior, mas seriam em algumas cidades importantes do interior, onde há hoje qualidade de vida, é preciso referi-lo, não deixaria de ser um fator importante de animação da atividade económica, social e cultural dessas próprias cidades. E quem conheceu o país há 40 anos e conhece hoje, não pode deixar de fazer esta afirmação. Os autarcas fizeram um trabalho notável porque hoje há cidades com a qualidade de vida no interior que é melhor que a qualidade de vida que se vive no litoral, em Lisboa, no Porto. Em termos de relação, de qualidade de trabalho, em termos de poder vir almoçar à casa todos os dias, em termos dos preços que tem, em termos da relação para educar os filhos, a relação que tem com os professores. Hoje, a qualidade de vida em muitas cidades do interior é muito superior à qualidade de vida que existe nas cidades do litoral. O país hoje, com o desordenamento e com o desequilíbrio que estava, acaba por ser prejudicado de 2 maneiras. É prejudicado no litoral porque não há dinheiro para as infraestruturas, como todas as pessoas chegam lá todos os anos, mais gente, não há dinheiro para as infraestruturas. E é prejudicado no interior por causa da desertificação. E, portanto, quando nós falamos da discriminação positiva para o interior, não estamos a condenar o litoral. Estamos a dizer que o país como um todo será muito melhor se estas desigualdades se atenuarem. E quando falo em desigualdades territoriais, também falo em desigualdades sociais. Não há país que seja desenvolvido com desigualdades sociais acentuadas. Não há país que seja desenvolvido sem uma classe média forte e pujante. E, portanto, quando isto não acontece, temos um fator negativo. E, portanto, para comentar as palavras do Arlindo e encaixá-las naquilo que é o papel da UGT, que coragem, vivamente, a continuar a perseguir, porque é uma central sindical essencialmente democrática, ao contrário de outras centrais sindicais que não o são, também é preciso dizer de vez em quando, e eu faço questão de dizer aqui, gostaria de ver a UGT mais pujante ainda do que aquilo que tem sido nos últimos tempos, mas queria dizer que esta luta das desigualdades sociais e das desigualdades territoriais faz parte, e bem, de um projeto sindical como aquele da UGT. E por isso quero felicitar o Sr. Presidente e o Sr. Secretário-Geral por ter isso e por ter realizado esta sessão aqui em Pedrógão, em Castanheiro de Pedro. É com isto que termino, dizendo que da parte do terceiro vetor, que é o sistema educativo, tive uma estatística em que Portugal era o país que tinha a maior concentração de estudantes universitários no Porto e em Lisboa. Mas de longe, países como a Alemanha, países como a França, países como a Itália, mesmo os países do sul da Europa e Espanha, não têm nem de perto nem de longe aqui os números dessa concentração em 2 cidades. E fico espantado quando vejo o Ministro a anunciar que tirava 5% do número escolar das cidades dos estados de Lisboa e Porto para proceder de distribuir para o interior. As críticas têm sido alvo nessa matéria. É realmente espantoso como é que a cultura dominante, a ideia é com argumentos. Enfim, eu diria que esses 5% não vão resolver os problemas do interior. Não vão conseguir resolver os problemas do interior. E conceito tem que ser sido uma estratégia mais elaborada em tempo. Mas hoje não faz sentido que tenhamos universidades do interior e com professores de qualidade e com cursos de qualidade e a concentração de estudantes continua a ser no litoral. Mais, hoje, eu vivo perto do Porto e sei a dificuldade que é para levar um quarto para um estudante hoje do Porto e pelos preços que se perdem. E, portanto, para as próprias famílias fica muito mais barato hoje ter um estudante nas zonas do interior, onde os preços são muito mais baratos e com universidades, e eu falo pela minha, porque eu sou Presidente do Conselho Geral do UTAD, da Universidade Erasmus de Alto Douro, em que tem qualidade universitária e instalações e professores dedicados e hoje o papel das universidades do interior é também um fator de animação económica e social em muitas cidades.
E está à vista o que aconteceu em Braga, o que aconteceu em Vila Real, se o Leão Bichado desaparecesse, o que significaria de fosso, de atraso para a cidade. Meus caros, é isto que rapidamente e percebendo o adiantado a hora teria para dizer, e mais uma vez felicito o Dr. Rui Cunha pela intervenção que nos fez. Muito obrigado. O que é que eu posso comentar? Eu não tenho comentários a fazer, porque realmente o retrato que o seu professor Lindo Cunha fez e não acabou de desenhar o retrato, porque tinha muito mais para dizer, que eu sei que sim, é a realidade dos factos. É uma realidade que nós vivemos já há muitos anos e o senhor teve a coragem de vir aqui demonstrar por números e por a apresentação também verbal da tragédia que nós vivemos aqui. A nossa tragédia já vem de há muitos anos atrás. Nós não morremos agora, nós temos vindo a morrer há muitos anos. E nunca ninguém teve a coragem de pegar aqui nestes 3 concelhos, que eu considero que são 3 bairros e que efetivamente são dos mais pobres e dos mais pequenos do país. Não tenham dúvidas disso. Eu recordo ter chegado a 25 de Abril e mostravam o Alentejo atrás das televisões, só mostravam o Alentejo atrás dos montes, e há uns locais da Baal estavam atrasados, mas nós estávamos mais atrasados do que efetivamente estas províncias que eu agora referi. E nada se fez. O Alentejo hoje está próspero, Trás-os-Montes eu já conheço, está próspero, não é? E nós continuamos nesta desgraça. E eu agradeço o retrato que Vossa Excelência fez, porque é isto que nós precisamos. Referiu bem a política fiscal. É essa política fiscal que nós precisamos aqui. Quando o Governo já anunciou essa nova política fiscal, nós, Presidentes de Câmara, já estamos a sentir que alguém se quer aproximar. Mas creio que ainda não está clarificada pelo Governo toda esta caminhada da política fiscal, que é essa que nós precisamos. Precisamos enaltecer, efetivamente, o trabalho das pessoas que dedicam-se à floresta e à agricultura. Porque eu sempre ouvi dizer mal, quer dizer, não é o mal, não diziam mal, não enalteciam o trabalho das pessoas que trabalham na floresta e na agricultura. Foi o contrário, se a gente, no meu tempo, não fizesse a 4ª classe, diziam-me que ia guardar ovelhas para a serra ou que iria cavar terra, como isso efetivamente fosse uma desgraça, não é? Mas quando a gente vai ao engano para as grandes cidades, e não estamos, como disse o senhor professor Silva Peneda, não há saúde. Neste momento, temos a confirmação feita pela Escola Nacional de Saúde Pública, na saúde ambiental, depois da tragédia de tudo isto que ardeu, nós mantemos os índices de saúde ambiental das melhores do país. Continuamos a ter depois da tragédia. Portanto, viver aqui, trabalhar na floresta, na agricultura, é qualidade de vida, é saúde, é enriquecedor, é honrar os nossos antepassados. Eu gostava de voltar a ver Castanheira de Pera, que a mesma pujança que teve, que há alguns anos atrás, com certeza que essas fábricas, todos nós sabemos as políticas financeiras, porque é que caiu, não é? Caiu o Castanheira e o Figueiró e o Pedrógão Grande, que tinham que ir pessoas a trabalhar, foram também arrastadas para esta tragédia. Mas eu estou esperançado, Sr. Professor, estou esperançado que efetivamente agora vai. Eu penso que já era uma intenção do Governo, porque quando o Sr. Primeiro-Ministro esteve em 10 de agosto de 2016, e quem lá esteve recorda-se que ele referiu efetivamente o trabalho, a dedicação que o Governo já queria ter com a floresta, aliás, aquilo que o Sr. Ministro da Agricultura referiu. Portanto, já tinha, antes dos incêndios, já estavam a programar e a decretar coisas para a floresta, e ele referiu em agosto de 2016. Infelizmente, depois caiu 17. Portanto, porque demonstrou que tinha conhecimento da realidade, porque o seu passado político, com certeza que passou para a Administração Interna, passou para a Justiça e sabia dos nossos problemas. Agora, parece que surgiu mesmo a coragem e a vontade. E é essa coragem e vontade que eu peço ao Governo e peço a todos os meus conterrâneos.
que efetivamente tenham essa coragem de ajudar os nossos responsáveis políticos, ajudar também as câmaras municipais a trabalhar, a exigirmos e a acompanhar-nos e darmos as mãos nesta reconstrução que nós temos que fazer. Isto não é uma reconstrução só do incêndio, é uma reconstrução que vem de há muito tempo. Isso com a ajuda de Deus e com a ajuda de todos os homens e todas as mulheres, nós vamos reconstruir e precisamos de organizações como a UGT e a COFAG por terem estado aqui connosco. E espero que venham mais vezes, eu acredito que sim, para aquilo que o Carlos Silva disse, vamos continuar, porque isso é importante, levar modo a sermos ouvidos. E temos aí as televisões que vão continuar a passar a mensagem de que nós precisamos e que somos os 3 concelhos mais necessitados neste momento, mais pobres, mais pequenos e mais tristes, e que estamos mortos, nós estamos mortos. Ainda estamos mortos. Portanto, precisamos de sangue, precisamos de vida. Aquilo que se possa vir a fazer, tudo aquilo que o Sr. Professor Arlindo Cunha falou, é exatamente isso. Nós estamos mortos, Sr. Professor. Agora precisamos de transfusão de vida, porque nós precisamos de vida agora, para continuarmos a caminhar e fazer o nosso percurso. Eu não vos quero amassar mais. Obrigado, e obrigado pelo trabalho de grandes e ilustres mestres, até mestres da vida. Muito obrigado.